demais. Demais. Foi isso que Deus disse. Que vê as obras que Deus faz aqui como, por exemplo, deixa eu ver se... Que vê as obras que Deus faz aqui, admira, se sente espiritual porque olha para outros exemplos, outros ministérios. E vê, né, a decadência, é como a irmã Solange falou, uma coisa, você está numa igreja mudando, é você ser o espiritual, mas você está numa igreja que está tentando mudar ali, na verdade, aí o negócio é mais diferente. Mas o Senhor falou que saímos do modelo de culto que agrada a Ele. O Senhor falou que saímos do modelo de culto que agrada a Ele. Não estou falando de... Qual é a palavra que diz? Liturgia. Não estou falando de liturgia, estou falando da parte espiritual. E o Senhor falava que precisamos retornar. Retornar. Se Deus está dizendo retornar, é porque um dia já esteve do jeito que estava agradando a Ele. E eu não sabia o que ia acontecer aqui, que era um teste que Deus estava fazendo sábado conosco. Eu não sabia, a irmã Solange não falou nada comigo. Mas Deus permitiu aquilo, embora eu não sabia. E quando Deus falou na experiência, eu também não sabia que o que Deus falou na experiência iria se cumprir no sábado, mas na experiência o Senhor falava comigo que tínhamos saído do modelo de culto que agrada a Ele. E Deus falava assim: diz para a minha igreja que há uma diferença entre uma reunião e um culto. E muitos estão indo para uma reunião e não para cultuar. E na hora o Senhor disse assim: atenta para aquela pecadora que ungiu os meus pés. Os que estavam assentados à mesa foram para uma reunião, mas ela foi para um culto. E o Senhor me dava esse versículo, que ninguém iria comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Aquela mulher, ela não compareceu em um culto de mãos vazias. E o Senhor falou que saímos do modelo de culto que agrada a Ele. Amém? Vamos dirigir uma oração sentado mesmo, como você está. Põe tuas mãos sobre o teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, o teu povo, Deus, veio aqui, Senhor, nesta noite para ouvir o Senhor falar e também para te adorar. Meu Deus amado, e eu quero, Senhor, neste momento te pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha ampliar ele para o reino espiritual e o nosso coração também, Senhor, para que venhamos, Deus, compreender e principalmente guardar em nosso coração o que o Senhor falou. Jesus amado e poderoso, Espírito Santo de Deus, e que venhamos ser, meu Deus, despertados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Pois os Teus mandamentos e as Tuas palavras, elas, Senhor, são palavras de vida, Senhor. É assim que eu oro juntamente com o Teu povo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, como os irmãos sabem, se puder desligar essa luz, como os irmãos sabem, semana passada, o Senhor primeiramente falou com a irmã Solange e Deus dava uma visão para ela que estaria dando mais uma experiência para mim. E eu fiquei, quando ela me disse, né, a visão, eu não fiz oração contrária,
não fiz, tipo, não, Senhor, não faz isso. Mas também não foi algo que eu quero que isso aconteça. Chega um momento, uma etapa espiritual da nossa vida, que nos constrangemos de receber mais de Deus, visto que não estamos fazendo mais. E eu fiquei, Senhor, eu não estou merecendo, nunca merecia, e agora ainda mais, não estou me sentindo digna. Sei também que o Senhor é poderoso para levantar outra pessoa e dar essa experiência, contudo que seja feita a tua vontade. E eu disse para Deus o meu medo de como é que eu posso explicar. Deus está me dando experiências e eu cada vez ficar acomodada espiritualmente. E ter a garantia não, porque Deus me usa, porque eu tenho isso e aquilo, então eu não preciso me esforçar mais. E passou-se alguns dias, né? E o Senhor falou comigo a primeira vez. O Senhor falava assim, 5 tempos que tu serás afligida. Quando Deus falou isso, no primeiro dia, eu já me acordei, já me despertei, eu já comecei a sentir dores no meu corpo. E foi quando a irmã Claudiana, a irmã Solange viu a irmã Claudiana para estar me ajudando, intercedendo. Sendo que naquele mesmo dia tinha culto e eu fui melhorando aos poucos. Passou aquele dia, aí eu pensei assim, não estou entendendo como é que vai ser esse processo de aflição. Porque geralmente sempre são dias seguidos. E dessa vez foram dias separados. E foi o primeiro dia. Depois, já no final daquele dia, já estava normal, sem dores nenhuma. Quando foi nos dias seguintes, eu tornei de novo a sentir dor. E foi mesmo no decorrer da campanha que estava havendo na rádio. Aí a irmã Mel foi para lá também me ajudar, ficar orando, intercedendo e me ajudando. Tudo bem, passou de novo. E eu fiquei pensando, agora Deus vai dar essas aflições, né? Serão dias separados. E teve um dia, um momento, né? Que depois a irmã Solange falou para mim que Deus falou com ela que não era para enviar intercessor, que esse processo seria só eu e Deus, para Deus me tratar e me ensinar a valorizar e também para me preparar, pois no campo não haveria isto. E acabou que a irmã Solange obedeceu, né, ao Senhor, e eu fiquei ali naquele processo com Deus. E cada vez mais eu fui sentindo dores no meu corpo, na minha coluna. Minha mãe estava lá em casa, ela me ajudou um pouco, né? Ficou ali, ela sabe. E completou os 5 dias, inclusive, porque acredito que no penúltimo dia da campanha da rádio, eu ia subir um monte naquele dia e o Senhor me dava um sonho de noite mesmo. E no sonho o Senhor falava que não era para eu subir ao monte, porque Ele iria me confranger. O Senhor iria me confranger. E eu não sabia nem o significado dessa palavra. Não sabia nem que significado tinha. Quando eu me acordei, escrevi e mandei para a irmã Solange. Olha, Deus falou isso e isso. Eu fui pesquisar o significado. Significava esmiuçar, triturar. E o Senhor falava que iria me confranger. E teve, né, esse sonho que o Senhor deu. Pronto, não subi um monte, fiquei em casa. A irmã Solange foi. Quando foi de madrugada, começou. Se as dores estavam já pior, conseguiu piorar ainda mais. E durante esse processo, Deus, o Senhor faz com que eu e você venha nos sentir mais miseráveis ainda. Mais miseráveis diante dele. E quando já completou, né, os 5 dias,
Passei aquele dia em casa normalmente e minha mãe saiu, já era de tarde, minha mãe saiu e meu pai estava dormindo no meu quarto e eu estava na sala. Eu fui tentar, né, com muita dificuldade, fui me ajeitar ali, aproveitei que as dores tinham diminuindo um pouco e fui cuidar e tomar banho. Nisso eu terminei, voltei para a sala e me deitei num tapete, no chão mesmo da sala, eu me deitei e dormi. Eu ouvi quando minha mãe retornou para casa e também ouvi até meu pai quando ele se levantou. Eu estava deitada no tapete da sala e rapidamente tive um sonho. Nesse sonho, eu via a cozinha da minha sala como é. E quem já foi lá, né, sabe a parte que fica um armário no corredorzinho para sair do apartamento. E no sonho eu via um demônio ali, perto do armário onde ficam os pratos, os copos. E eu fiquei, no sonho eu ia clamar o sangue de Jesus. Sempre que quando eu ia clamar, eu me acordei na hora, me despertei. E quando eu abri os olhos ali, para minha tristeza, o Senhor me dava visão. Eu via com os olhos abertos o mesmo demônio que eu via no sonho, eu via ali na porta. E quando eu olhei na hora, eu fiquei, meu Deus, quis me bater um medo. E eu só vi quando ele estendeu a mão para dentro do armário e pegou um copo. E quando ele fez assim, na hora, acho que as dores sumiu tudo, na hora do medo. Porque eu me levantei, mãe! E gritei, e eu só vi aquele copo vindo em minha direção. E eu na hora chamei ela tá aí para provar. E eu só vi o copo vindo assim em minha direção, ele jogando o copo em minha direção. E eu só deu tempo de clamar o sangue de Jesus na minha mente, nesse momento. Aí minha mãe disse que só escutou o barulho, né, do copo caindo no chão e o copo não quebrou. Foi lançado de uma distância assim do irmão Alberto até aqui onde eu estava e não quebrou o copo. Passou direto, porque na hora eu me levantei, fiz assim, e eu vi quando minha mãe veio e perguntou o que foi. E eu só escutei isso. E nesse momento, eu desmaiei inicialmente, e eu só escutei a voz do Senhor falando comigo, naquela hora. Nesta noite, eu vou te revelar algo. Quando o Senhor falou isso, eu estava inconsciente, materialmente falando, mas, porém, na minha mente estava trabalhando, estava em espírito ali, e o Senhor falava assim, primeiro eu vou tocar no teu corpo. Quando o Senhor falou isso, eu sentia uma mão tocando aqui nas minhas costas. Quando essa mão tocava, eu consegui sentir, eu não sei se os irmãos vão compreender, mas eu conseguia sentir o meu espírito saindo, sendo puxado. Como a gente coloca, se a gente colocar dois ímãs, né, eles vão sentir algo assim puxando, tentando. E eu sentia isso espiritualmente falando, quando eu sentia aquela mão tocando aqui. E o meu espírito saiu. E o Senhor me trouxe até aqui a igreja. E nessa experiência não teve anjo, eu não vi o Senhor. Porém, eu vi a voz do Senhor de forma audível falando comigo. E o Senhor me trouxe aqui na igreja. Quando eu chegava aqui, o meu espírito chegou, eu via todos os irmãos sentados aí na cadeira, porém estavam parados, todos parados, como uma estátua sentados. E eu passeava, o meu espírito começava a passear aqui na igreja, e eu vi a igreja mais arrumada do que está. E eu escutava o Senhor falando comigo, olha para estes, olha para estes. E quando eu olhava, eu vi os irmãos estavam parados como estátuas,
Porém, quando Deus falava assim, olha para estes, o semblante mudava, o corpo mudava. E é como se fosse, não sei se existe essa palavra, petrificando. O corpo ia virando pedra. E o Senhor falava assim, entendes o que estás vendo? Não estou falando que minha igreja está dessa forma. Porém, se eles não se despertarem espiritualmente, ficarão desta forma, como estátuas espiritualmente, neste lugar. Quando o Senhor falou isso, meu espírito era conduzido, não ia para onde eu queria, mas era como se ele fosse guiado pelo Senhor. E eu chegava aqui nessa porta, e quando eu olhava para o altar, eu vi o altar muito organizado, materialmente falando. E o Senhor falava assim comigo nesse momento. Estás vendo o quão bonito está? E eu falava assim, sim, Senhor. E Deus falava assim comigo. Porém, está chegando o tempo em que não usará mais este templo material. Está chegando o momento em que não utilizarão mais, porque terão que se reunir nos lares. Quando o Senhor falou isso, essas paredes na experiência caíam, todas essas paredes caíam. E os irmãos, eles tornavam a aparência normal, se levantavam, saíam com suas Bíblias na mão, andando. E na experiência, o Senhor me dava um entendimento que estavam saindo para pregar o Evangelho. E quando eu olhava, não tinha mais essas paredes, os irmãos saíam. E esta visão, essa parte que nós estamos vendo aqui agora, tudo sumia para mim naquele momento. E eu já olhava uma cena como se fosse um tribunal. Não era um tribunal, mas eu via uma elevação, via cadeiras assim, e eu vi claramente o ex-presidente Lula. E ele estava ali em cima daquele tribunal. E aparecia muitos tambores, né? Aparecia muitos tambores ali e havia outras pessoas reunidas ali com aquele homem, com o ex-presidente. E quando eu olhava assim, eu pensava, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso que eu estou vendo? E o Senhor falava assim comigo, este homem está bradando. Esse homem está bradando no reino espiritual. E eu digo para a minha igreja que haverá tempo de tratamento. Haverá tempo de tratamento quando este homem assumir a liderança. Quando o Senhor falou isso, eu escutava os ruídos, os sons dos tambores batendo muito, muito, muito forte. Muito forte. E o Senhor falava assim comigo. Eu vou te dizer agora o que irá suceder no reino espiritual quando este homem assumir. Quando o Senhor falou isso, eu olhava assim para o céu e ficava tudo negro, tudo escuro. Tudo ficava escuro. E eu escutava a voz do Senhor falando assim: demônios específicos serão enviados para a terra quando ele assumir a liderança. Quando Deus terminou e falou isso, eu via claramente, muitos demônios vindo, saindo assim do alto, e eles desciam sobre a terra. E eu não sei como explicar, mas eles atuavam de forma diferente. Pois o Senhor falava que eram demônios específicos que seriam soltos
para ficar aqui na terra e para agir de forma diferente, com mais poder, com mais maldade na terra. E quando o Senhor me dava, né, me mostrava isso, esses demônios vinham e ficavam atrás do ex-presidente. E entrava um por um no corpo dele. E eu não me lembro, mas há muito tempo atrás eu assisti um filme, antes de eu me converter, que era um filme de um macaco, e ele estava ali na jaula e ele ficava possuído por causa do estresse. E quando esses demônios entravam no corpo do ex-presidente, ele ficava dessa forma, como um animal muito agressivo. Muito agressivo. E ele saía andando assim nas ruas, o ex-presidente Lula. Ele saía andando assim nas ruas e por onde ele passava, as casas ficavam tudo destruídas. Tudo destruídas ficavam. E essas casas pareciam casas arruinadas. E eu via famílias saindo de dentro dessa casa. Homens, mulheres, saíam de dentro das casas e quebrava o laço, a comunhão do homem e da mulher. Eu via como uma aliança em torno dos homens e mulheres casais, e essa aliança quebrava quando o ex-presidente passava. E o Senhor falava comigo que um dos demônios que iriam atuar, em que área iriam atuar, era na área dos casamentos, para destruir. E o Senhor falava assim comigo: será um tempo de confusão. Muitos não vão compreender o que está acontecendo. Famílias serão destruídas e será despertado nos corações de ambas partes, tanto homem quanto mulher, desejo pelo mesmo sexo. O homem vai sentir desejo por homem, mulher vai sentir desejo por mulher. Porque esse demônio iria atuar dessa forma nessa área. Quando o Senhor me mostrou isso, por onde o ex-presidente passava, ele causava essa destruição. Ele causava destruição. E tinha um momento que no fim de uma rua, eu via os irmãos que saíam daqui no início da revelação com Bíblias na mão, eles estavam no fim daquela rua, com mais pessoas que eu não conheço. E estavam todos com Bíblias na mão. E quando o ex-presidente se aproximava, ele escutava a voz do ex-presidente falando assim: coloque suas Bíblias aqui, porque eu vou queimar. Eu irei queimar. E na hora, alguns irmãos jogavam as Bíblias assim, e quando ia jogando, não sei se por um olhar, não sei especificamente dizer, mas na hora que os irmãos jogavam assim, aquelas Bíblias automaticamente pegavam fogo. Pegavam fogo automaticamente. E ele falava assim, o ex-presidente falava: vocês não querem se vacinar? Então vocês sofrerão. Eu irei oprimi-los até que cedam. Eu irei oprimi-los até que cedam. Quando ele falou isso, se tornava como se fosse uma grade, uma jaula, uma prisão. Todas aquelas pessoas ficavam presas ali naquela jaula. E aqueles demônios que haviam entrado dentro do corpo deles saíam, entravam dentro daquela jaula e começavam a atormentar. Começavam a tentar aquelas pessoas que estavam ali. Demônios tentavam os homens, tentavam as mulheres, não apenas a cair no homossexualismo, na prostituição, como também a jogar a Bíblia fora. Tantos que tinham jogado no início, quantos que não haviam jogado, eram lançados todos dentro de uma prisão.
porque era uma opressão ali que aqueles demônios estavam fazendo. Quando o Senhor me mostrava isso, a visão ia se apagando, foi se apagando aos poucos, e eu já via uma igreja. A Deus é amor. E eu via o templo da sede, né, a sede. Eu via a visão assim daquela igreja, e o Senhor falava assim comigo: estás vendo essa situação? Estás vendo essa situação atual desse ministério? E o Senhor falava, muitas igrejas estão indo na mesma direção. Por isso diz para o meu povo, esse ministério, Deus estava se referindo, para ver este exemplo e não cair no mesmo laço de desobediência. E o Senhor me mostrava o ministério Deus é Amor como uma construção muito antiga, precisando de reparos. Quando a gente vai ver casas históricas assim, né, casas antigas que estão precisando de reparo, eu via o templo da sede da mesma forma, precisando de reparos. Uma igreja destruída. Deus estava me mostrando o templo material, mas estava se referindo também à parte espiritual que se encontra atualmente. Quando o Senhor me mostrou isso, a estrutura física da Deus é Amor saía e eu só via pessoas. E eu via apenas pessoas. Nessa parte, estava se referindo igrejas, não ministério edificar. Igreja, o povo que se diz igreja de Deus, não placa. Eu via muitos irmãos e irmãs. E essas pessoas estavam como um exército. Todos organizados assim, um atrás do outro, como exército. E estavam todos apostos assim na posição, como que se estivesse preparado para a batalha, para uma batalha. Quando eu fechava os olhos assim na experiência, porque eu ficava tentando compreender o que significava aquilo que eu estava vendo. E o Senhor falava assim comigo: eu estou levantando 300 soldados. Eu estou levantando 300 soldados nesse país que não irão se dobrar ao decreto do homem maligno. E eu falei assim: Senhor, perguntei, quer dizer, são pessoas específicas? E o Senhor me respondeu desta forma: apenas 300 soldados não irão se dobrar ao decreto do homem, não irão se corromper. Apenas 300. E aí nos traz a memória sobre Gideão. E o Senhor falava que apenas 300 nesse país que não irão se corromper e ceder ao decreto do homem. Então, cabe a mim e a você pensar e decidir se vamos fazer parte desses 300 ou não. E quando o Senhor me mostrou isso, esses 300 homens e mulheres que eu vi, eles começavam a marchar. E quando eles iam marchando de uma forma impondo e mostrando que não iria ceder, uma forma de autoridade. Sendo que havia um momento que quando eu olhava assim para o outro lado, o exército
vinha desse lado, e quando eu olhava desse, eu via a roupa do exército brasileiro mesmo. Vários homens desse lado, vestidos, fardados. Eu via assim a roupagem do exército brasileiro e eu via diversos tipos de armas, via diversos. Eu não entendo de arma, não sei dizer que arma era, mas eram muitas variedades de armas que eu via. Aqueles homens vindo. E eles vinham também marchando em direção a esse exército. E eles gritavam, eu não sei dizer quais palavras era. Porém, eles tinham como um grito de guerra, como a gente diz. E eles marchavam muito rápido. E tinha um momento que eles começavam a atirar. E quando eu olhava para esse exército, para o povo selecionado, o povo que o Senhor falou que não iria ceder, eu via, tinha uma bala que eu vinha vindo lentamente, e pegava numa jovem que estava assim na frente. O Senhor fazia os meus olhos focar bem, e aquela bala entrava aqui. Quando entrava, lentamente, eu via a cabeça dela explodindo assim. E o Senhor falava assim, para dizer para a igreja. O Senhor falou, em nenhum momento eu disse que iria livrar a minha igreja da perseguição, mas isto será necessário para aqueles que desejam se encontrar comigo. Será necessário padecer e sofrer isto. O que eu acho interessante, porque muitas pessoas eram atingidas, mas ninguém daquele exército se desesperava, corria, se dispersava, não. Todos, quando começou aquele ataque que o Senhor me mostrou, todos continuavam na mesma posição, marchando com a mesma autoridade, com a mesma certeza e segurança que era aquilo que iriam fazer. Ninguém se desesperava, ninguém daquele exército. E o Senhor falava assim para mim, 2 tempos. Diz para a minha igreja 2 tempos para que se preparem espiritualmente. 2 tempos para a minha igreja se preparar espiritualmente e se revestir. Pois eu irei permitir o ataque do homem e de Satanás, para que a igreja entre na posição que eu estou querendo. Quando o Senhor falou isso, acerca de 2 tempos, aquele exército, o povo, de Deus, que eu vi, os 300 pessoas, saía, e aqueles homens que estavam atacando o povo de Deus apagou esta visão. E Deus me mostrou, o Senhor me mostrava pastores daqui do Brasil, do YouTube, especificamente. E o Senhor falava assim comigo, presta atenção no que irei te dizer. Muitos estão dizendo que o que eu estou falando por intermédio desse Ministério Edificar, está sendo para levantar confusão e contenda. Mas eu digo que não, pois é tempo de confusão para quem não está no Espírito e para quem não está andando na minha direção. Pois eu não irei mais permitir que o erro continue encoberto no meio dos que estão sendo verdadeiros. Aonde eu estiver levantando um profeta, eu não permitirei
que o erro continue, mas eu irei levantar os meus servos com autoridade e com poder para combater a heresia e o machismo. Duas coisas que Deus falou. Para combater contra a heresia e o machismo. Quando o Senhor falou isso, eu via Deus levantando uma mulher. E quando essa mulher, Deus usava, a voz do Senhor saía na boca daquela mulher. E eu via aqueles pastores se transformando, a aparência ficava transformada. E eles vinham, como a gente diz aqui na Paraíba, com gosto de gás para cima dela. E tentavam matá-la. O Senhor não... Eu digo mulher porque o Senhor não me mostrou quem era. Não foi, eu não vi assim, irmã Liliana, irmã Sola, o Senhor não me mostrou quem era. Falava que era uma mulher. E aqueles pastores, eles mudavam totalmente a aparência. E vinham tentar matá-la. Aí, o Senhor falava assim, um assunto que não tem sido tratado, a expressão que Deus usou, um assunto que não tem sido tratado dentro das igrejas de doutrina. O Senhor usou essa expressão, dentro da igreja de doutrina. Casamento. E o Senhor disse assim, muitos casamentos estão sendo destruídos dentro das igrejas de doutrina, porque os pastores, a liderança que eu levantei, não estão tratando e cuidando desse assunto. Não estão tratando e cuidando dentro desse assunto. Igrejas de doutrina, o Senhor falou. Quando o Senhor disse isto, que me mostrava esses pastores, né, do YouTube vindo, tentando matar, apagou essa parte, essa cena. E agora Deus me mostrava ali meu espírito e o meu corpo. Não sei se os irmãos estão tentando falar de forma clara. E eu me via de frente mesmo. E o Senhor falava assim comigo. Que a irmã Sônia chegou até a falar aqui na igreja. Que Deus havia falado com ela que nessa experiência Deus iria me repreender. E quando foi na experiência, o Senhor me mostrava uma semelhança minha ali de frente comigo mesmo. E o Senhor perguntava assim para mim, tu estás disposta a ceder 100% para ir ao campo missionário? Se estás disposta, então deixa eu mudar a tua personalidade. Quando o Senhor falou isso, eu fiquei pensando assim, na hora, foi contra o que eu pensava, porque eu não achava que Deus mudava a personalidade. E o Senhor falava assim, deixa eu mudar, deixa eu moldar, quer dizer. E nesse momento o Senhor falava assim para mim, sabes isto que tem em tua vida? O Senhor falava isso, sabes isto que tem em tua vida? E eu na hora sabia o que Deus estava se tratando. Não sei se todos me conhecem mais a fundo, né? A irmã Solange está muito perto de mim, a irmã Mel, a irmã Liliane, né? Mas sabe que até eles brincam, né? Então, brincadeira, mas sei que falam a sério acerca da bipolaridade. E entre tantos defeitos, problemas que eu tenho para ser tratado, né? Mas o Senhor, nessa experiência, falava comigo não somente a respeito da
timidez. Irmã Solange, me ajude a procurar uma palavra certa, que eu não estou conseguindo. Acerca do que Deus falou, que ia tratar em mim, deixar mudar. Porque quem está de fora enxerga com mais claridade. Você porque... é muito seca? Sim, muito seca. Terra seca. E eu pedi a ajuda dela porque eu, na escola, né, de obreiros, eu tinha noção que eu tinha um problema de dialogar, mas naquele dia ficou mais claro que era muito intenso, muito profundo esse problema que eu tenho, essa dificuldade. E por isso que eu digo, quem está de fora consegue enxergar algumas coisas com mais claridade, com mais profundidade, mais real do que nós mesmos. E a irmã Solange conversou isso comigo várias vezes, acerca de eu ser muito seca. E eu pensava, sou, mas não sou tanto, né? A gente sempre quer minimizar o nosso erro, o nosso problema. E o Senhor falava acerca disso. Parece uma coisa... Não tem sentido, não tem pra que Deus tratar. Mas o Senhor falava que eu preciso deixar Ele tratar isso em mim para ir para o campo missionário. E o Senhor falava assim, há coisas da tua personalidade que eu irei deixar por causa da obra que tenho contigo. Mas isto será necessário moldar, pois senão irá interferir no campo missionário. Então, há coisas em nossa vida que muitas das vezes, não tem necessidade de Deus tratar isso, vai ser dessa forma, faz parte da minha personalidade. Mas o que Deus quis deixar claro aqui é que se aquilo que você tem, a tua sequidão, a minha sequidão, se for interferir no campo missionário, Ele vai tratar isso. Independente se faz parte da tua personalidade, da minha personalidade ou não. Mas visando no campo missionário, Deus trata isso, para não interferir. Irmã Thalia, a paz do Senhor, se faz necessário nós fazermos um acréscimo nessa experiência, porque nós sabemos, temos certeza que tem pessoas que acompanham e essas pessoas já têm um nível espiritual de entendimento, de maturidade, já desmamaram, vamos dizer, espiritualmente falando, e tem outros que não têm aquele discernimento ainda no espírito. E aí tem algumas coisas que eu queria portar aqui, falar aqui, para poder ajudar essas pessoas que ainda são novos na fé. Porque de repente a pessoa escuta aí, né? Vai ficar 300 pessoas que não vão tomar vacina, Bíblias serão queimadas, esse exército que se opor dos remanescentes vai ser como? Vai sofrer perseguição, vai levar tiro na testa. Sim. E as pessoas, os irmãos, precisam ser espirituais para entender isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é isso mesmo que o Senhor quer dizer? Que a pessoa, que se Deus permitir que isso aconteça, que ele venha para o poder novamente. O Lula, se ele vier para o poder novamente, será que é isso mesmo que Deus está querendo dizer, que ele vai fazer uma pilha de Bíblia e vai queimar, como na época da Inquisição? O povo hoje tem outra mentalidade, outra forma de reagir, como no passado. Então, até mesmo os crentes que hoje apoiam ele, que não têm visão espiritual, que apoiam ele por algum motivo, ou que vão se sujeitar a tomar vacina, eles iam se opor se isso acontecesse. Então, eu quero deixar claro para os irmãos que estão em casa, que você precisa ter maturidade espiritual e entender. Não que isso não possa acontecer também. Porém, não é por essa linha de raciocínio que você tem que pensar que será a perseguição. A perseguição, como a irmã Maria da Rien falou, nos enviou um e-mail falando que até para pegar ônibus lá no país que ela mora, já não está pegando ônibus mais transporte público, porque só entra quem tem a vacina. Então isso é uma forma de limitar o povo. Se ele coloca, por exemplo, suponhamos que ele coloca uma regra, só entra no supermercado quem tomou a vacina. Então limita o povo, vai condicionando o povo, levando o povo a fazer o que ele quer. Então eu queria que a irmã Thalia, você falasse também alguma coisa sobre isso, porque de repente vai ficar alguém agora contando. Deixa eu contar quantas pessoas não vão tomar vacina para ver se completou 300.
Sim. 300 você precisa entender que pode ser em questão de quantidade que Deus está falando, mas principalmente em questão de minoria, porque era 32 mil no exército de Gideão e no final das contas foram 300. 300 representou ali a minoria. Então, irmã Thalia, fala alguma coisa a respeito disso para que o povo de casa possa alcançar isso que Deus está falando, ficar preparado. E aí eu vou fazer nessa experiência o que eu não fiz. No final que a irmã Thalia fala, eu quero falar isso. É verdade, meus irmãos, isso que a irmã Solange falou. Sabemos que as revelações elas são de Deus e as interpretações também. E o que eu observo muitas das vezes é que o Senhor mostra, dá uma visão e às vezes por causa, não sei se por querermos ser espirituais demais, entendemos tanto ao pé da letra que fechamos a nossa mente, não abrimos a nossa mente para entender que Deus estava mostrando aquilo, mas que existem outras formas de fazer aquilo, como o Senhor bem mostrou na revelação. O ex-presidente, queimando as Bíblias, será que ele vai fazer isso mesmo? Porque existe outra forma, ele estava ali queimando, mas ele pode utilizar outra forma, ainda assim... De apagar a palavra? De apagar a palavra, não é verdade? Como nós bem sabemos, que Satanás, ele não tirou, ele não aboliu as Bíblias, mas o que ele faz? Para distorcer, para impedir que a verdade seja revelada a muitos. Ele levanta as pessoas para distorcer a Bíblia. Adulterar a palavra. Exato, justamente, exato. Adulterar a palavra, colocando outras coisas na Bíblia, modificando, embora não tire a Bíblia. Então, precisamos ter a mente aberta que sim, pode acontecer que ele queime literalmente, mas pode acontecer dele usar outra estratégia para queimar a palavra. Porque como Deus mostrava aí, as pessoas que aceitavam aquilo que estava sendo imposto, e muitos estão aceitando, é uma forma de estar queimando a palavra. Sim. Então precisamos pensar nisso, e o que eu falei que iria fazer nessa experiência, porque isso foi o que Deus mostrou em um arrebatamento, é diferente das outras vezes, porque eu sempre digo que tanto o profeta Jeremias como muitos outros entregavam o recado de Deus, porém eles mesmos se responsabilizavam por interceder. E Deus voltava atrás, sim. E teve uma hora que o próprio Deus disse, não, Jeremias, já não funciona mais. Já voltei atrás demais, já estou cansado de me arrepender, então não clames mais por este povo. Porém, Deus não falou isso conosco ainda, então eu queria convocar, sim. A gente vai ficar esperando isso acontecer? Se acontecer, vamos ficar firme. Mas eu quero convocar os remanescentes a clamar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia mais uma vez. Embora o Senhor deixou claro nessa experiência que já chegou o limite das misericórdias. Mas como Deus não falou para a gente ainda para parar de clamar, a nossa função como servos do Senhor é entregar o recado e convidar o povo ao verdadeiro arrependimento. Lembrando que se for uma minoria mesmo, Deus vai permitir o juízo sim, porque vai ser a única forma da igreja sim se alertar. O que você acha, irmã Thalia, a respeito disso? Sim, essa virtude é verdade, a questão de convocar os irmãos para interceder. Agora, eu acho que não seria muito certo a gente orar para Deus não fazer isso. O bom é que Deus não permita, mas se isso acontecer, que Deus nos dê força para a gente não recuar. Porque muitas das vezes a igreja queremos ser livrados e não provados. Então, nós precisamos sim fazer o nosso papel de interceder, pedir, para rogar pelas misericórdias do Senhor. Porém, se vamos analisar, se Deus permitindo toda essa situação for gerar mais frutos, for gerar mais temor nas pessoas, for gerar mais crente vai querer tomar uma posição com Deus porque está vendo que o negócio está estreitando, então que seja feito dessa forma. Mas que contudo os que estão firmes não venham se afastar e retroceder. E aí, irmã Thalia, eu finalizo dizendo, muitos estão usando o argumento para tomar vacina e para fazer outras coisas, muitas coisas, usando o argumento de que nós, o que está escrito lá em Romanos, para sermos sujeitos às autoridades. E aí eu vou usar a palavra.
Somos sujeitos às autoridades, sim, até a página 2, até o momento que a autoridade não está indo contra os preceitos do Senhor. Veja que o profeta Daniel orava 3 vezes ao dia, tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, e quando a autoridade máxima lançou uma lei, um decreto que estava impedindo Daniel de fazer isso, ele contrariou, sim. Ele não se sujeitou àquilo. Sadraque, Mesaque e Abednego contrariaram, sim, e o rei disse assim: vocês não vão fazer isso? Espera aí, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Vocês vão morrer. E eles mesmo diante da morte não cederam. Nós cremos que o nosso Deus vai nos livrar. Porém, se Ele não nos livrar, não vamos recuar. Então, eu acho muito bonito isso aí. Então, obedecer às autoridades até que ponto? Até o ponto que a autoridade não está pedindo ou ordenando que eu faça algo contra a palavra. Que fira os princípios bíblicos, como a irmã Thalia está dizendo aqui. Então, meus irmãos, é isso. Está aí o recado da parte do Senhor. E vamos estar orando, né? E aí, para finalizar, irmã Thalia, vamos lembrar que o que o Senhor falou, o Senhor mostrou alguns pastores específicos que estão no YouTube, sim, né? Como falou, Ministério Edificar foi levantado para contenda, não. Porém, eles ficarão confundidos. Pastores específicos confundidos e religiosos. Porém, entenda isso. Deus mostrou específicos estes, porém, tem muito religioso por aí. Muito religioso, colocando o seu pensamento machista acima da palavra do Senhor. Principalmente com relação à submissão feminina. Por muito tempo eu me calei. Mas agora minha alma grita dentro de mim. A submissão feminina não é uma escravidão. Muitos têm colocado a submissão feminina acima de tudo. E mulheres têm deixado de lado o seu chamado. Mulheres têm deixado de lado a sua chamada ministerial. Têm enterrado seus talentos. Aleluia, louvado seja Deus. Têm enterrado os seus dons. A submissão, ela existe, é bíblica, porém ela não pode também, assim como se submeter às autoridades, ferir princípios bíblicos e princípios de Deus. Aleluia, no momento que eu me submeto, que eu aceito a submissão feminina para ser escravizada, e o meu esposo não anda na direção do Senhor, está me levando para o inferno, e eu abro mão de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, esta submissão feminina está errada. Homens estão colocando o seu machismo acima de tudo, porque em algum momento estão vendo eles perdendo uma posição, e eu não falo isso para homens que andam na direção do Senhor, eu falo isso para homens que estão colocando o seu eu, o seu querer acima de tudo, como o Senhor falou, religiosos, machistas e hereges, porque se eu implanto heresia, eu estou automaticamente indo contra a palavra do Senhor, porque a palavra heresia significa divergência em ponto de fé ou de doutrina religiosa. A heresia é uma opinião ou doutrina diferente, aquilo que é contrário à razão, à sensatez, ao bom senso. Então Deus está chamando esses homens religiosos de machistas e de hereges, porque estão indo contrário ao que é justo e ao bom senso para alimentar o seu eu. Então está aí o recado da parte do Senhor. Eu quero fazer o apelo, sim, a irmã Thalia vai terminar orando, encerrando, fazer o apelo para você. Irmã Solange, me sujeitei até hoje ao querer do homem, ao querer da autoridade ímpia, mas a partir de hoje a minha mente se abriu, vou orar para Deus dar livramento, se Ele não quiser dar, vou orar para Ele me dar estrutura e estratégia para eu passar glorificando o nome do Senhor. Eu quero ter a mesma força, a mesma garra, a mesma fé, o mesmo ânimo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu morro se tiver que morrer, mas eu não cedo. E no final, Deus deu livramento para os seus servos. Então eu quero convidar você para receber Jesus como seu Salvador. Você que ainda não serve ao Senhor, você que é ateu, você que vive uma religião, uma religiosidade, você que pensa que está agradando a Deus, mas que é religioso e não deixa o Espírito Santo fazer nada diferente daquilo que você já está acostumado. É momento de se consertar com Deus, é momento de se prostrar diante do Senhor, de se arrepender e ser uma nova criatura verdadeiramente. Enquanto você se prostra aí diante do Senhor, se arrepende dos seus pecados, volta para Jesus ou recebe Jesus como seu Salvador, a irmã Thalia vai orar por você em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Oremos neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, depois de ouvir o recado do Senhor, que o Senhor, meu Pai amado, nos enviou para alertar, para despertar, Senhor, a
tua igreja. Meu Deus, cada um que ouviu, Senhor, e que se conscientizou, meu Pai amado. Meu Deus, que precisa tomar uma posição para, por acaso, quando vier, meu Deus, estas situações, eles não retrocedam, Senhor. Por isso, esta pessoa tomou a decisão, meu Pai amado, de se consertar com o Senhor neste momento, Senhor. Vem, ó Espírito Santo, meu Deus, fortalecer ela e ele. Meu Deus, vem neste momento destruindo, Senhor, as fortalezas de Satanás, os preceitos dos homens, Senhor. Vem, Senhor, neutralizando, meu Pai amado, as heresias que já foi implantada na mente deste homem, dessa mulher, Senhor. Oh, Jesus amado e poderoso, vem, meu Deus, destruindo, meu Pai amado, os costumes, meu Pai amado, que interferem no crescimento espiritual da tua igreja. Vai quebrando toda religiosidade, Senhor, nas vidas neste momento. Oh, Jesus amado e querido, e vem, Deus, despertar, que o teu Espírito venha conscientizar cada vida a tomar, Deus, uma posição com o Senhor. Meu Deus, a deixar, meu Deus, de brincadeira, de meninice, de gastar tempo, meu Pai amado, defendendo, Senhor, os seus pensamentos, as suas ideias, o seu querer e a sua vontade, mas que esta pessoa venha se alistar neste dia de hoje, meu Deus, no exército da minoria, mas que, porém, segue adiante, marchando sem recuar, sem vacilar, sem inconstância, Senhor. Levanta, meu Deus, soldados para este exército. Jesus querido, mais um exército, meu Pai amado, aleluia, que vai combater o bom combate e não retroceder. Oh, Espírito da verdade, vem, Senhor, aleluia, soprar, meu Deus, este recado nos quatro cantos, meu Deus, deste país, para que vidas, Senhor, sejam despertadas e alcançadas, ó Pai amado, através da voz do teu Espírito Santo. É assim, meu Deus, que eu oro e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor a todos, guarda essas palavras da parte do Senhor no teu coração, lembrando que os recados de Deus não é para te colocar medo, o objetivo não é te perturbar, mas te dizer, te alertar que você ainda tem 2 tempos para buscar estrutura. A paz de Cristo a todos, quem se despede é sua irmã em Cristo, Solange Souza, e sua irmã em Cristo, Thalia. A paz do Senhor. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, neste domingo